Olá, pessoal. Para mim é um prazer enorme como profissional estar participando desse evento oferecido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estou aqui diretamente do meu consultório em Campina Grande para bater um papo com vocês e conversar com vocês um pouquinho sobre essa técnica que eu adoro, que é o Ski Buster, e falar sobre os seus benefícios no rejuvenescimento facial. Me chamo Laíse, sou biomédica de patologista clínica por formação, me formei na Universidade de Patos, a Unifip, e logo após fiz especialização também pela Unifip, porém no Polo Campina Grande, em biomedicina estética. Fiz parte da primeira turma de biomedicina estética da Paraíba, atuo há um pouco mais de 3 anos na área, e hoje eu atendo nas cidades de Patos, Campina Grande e Desterro. No meu consultório, já consigo observar hoje como carro-chefe dos procedimentos, os procedimentos na área de harmonização facial e também aqueles na área de rejuvenescimento facial. E dentro deles está o Ski Buster, que é sobre ele que eu vou falar agora um pouquinho com vocês. E o que é o Ski Buster, né? O Ski Buster, ele é uma técnica de estímulo de colágeno, onde ele vai possuir ácido hialurônico livre. E o que é um ácido hialurônico livre? É aquele que não vai possuir reticulação nem crosslink, diferente daqueles ácidos hialurônicos convencionais que nós realizamos os preenchimentos faciais. Na verdade, o Ski Buster, ele é uma técnica que pertence a uma empresa chamada Restline, onde eles desenvolveram esta técnica e fizeram essa marca ao produto deles, né? Como eu já falei para vocês anteriormente, ele é um ácido hialurônico livre, que não vai possuir poder de volumização. Nós vamos injetar ele nas camadas mais superficiais, promovendo assim uma hidratação profunda da nossa pele. Quando nós falamos nessa hidratação profunda oferecida pelo Ski Buster no consultório, nós falamos também aos pacientes, né, porque eles retrucam na mesma hora, porque falam que já utilizam cremes e cremes caros para promover essa hidratação. Mas nós conseguimos convencer o paciente a realizar esse procedimento quando nós explicamos um pouquinho sobre uma das principais funções da nossa pele, que é a barreira de proteção, onde nós sabemos que onde esses cremes tópicos foram aplicados não vai ter um efeito tão grande assim, um efeito tão satisfatório, porque nem tudo que nós colocamos na nossa pele é penetrado e também a concentração não vai ser uma concentração tão boa para garantir assim esse resultado na hidratação. Quando a gente fala que o Ski Buster, ele é aplicado diretamente na nossa derme e vai garantir de forma efetiva essa hidratação, é aí onde a gente consegue pegar o paciente para realizar esse procedimento, que é super queridinho aqui no consultório. Geralmente são pacientes de idade mais avançadas que nos procuram para esse processo de rejuvenescimento, já estão aí na casa dos 40, mulheres menopausadas, na fase pré-menopausa, e nós profissionais, nós temos que entender um pouco sobre a fisiologia do envelhecimento, e dentro dessa fisiologia do envelhecimento, nós temos 4 pilares básicos, que são a remodelação óssea. Nós observamos um aprofundamento ósseo no processo de envelhecimento do paciente. Nós também vamos observar uma perca dos compartimentos gordurosos, que são os coxis gordurosos, uma perca no tônus muscular, e a pele, como nosso maior marcador biológico que nós temos, vai nos entregar um pouco do que esse paciente precisa. Quando eu falo que os pacientes que nos procuram que tem mais procura são os pacientes acima de 40 anos, muitas das vezes os pacientes não nos dizem a idade dele, mas a pele entrega a idade e entrega também a necessidade dele. Então, quando nós falamos em procedimentos de regeneração facial, regeneração da pele, entra aí o Ski Buster, porque aplicado diretamente na derme vai gerar essa hidratação e também vai melhorar o aspecto dessa pele. A diferença entre os dois tipos de ácido hialurônico. Como eu falei para vocês, o Ski Buster, ele faz parte da empresa Restline e ele não vai possuir poder de volumização, não vai dar esse efeito de volume na face do paciente. Ele vai gerar essa hidratação porque ele vai atrair para si moléculas de água.
né? Diferente desses da empresa Renova, que é um que os mais utilizam aqui no consultório, onde eles vão apresentar um poder de baixa, de média e de alta reticulação, onde eles vão promover, assim, tanto hidratação, porque o ácido hialurônico em si atrai para ele moléculas d'água, como também um volume. E esse volume vai depender do seu grau de reticulação, do seu grau de crosslink, de se vai ser baixo, se vai ser alto, se vai ser médio. Então, quando nós vamos escolher esses preenchedores para fazer preenchimentos faciais, nós temos que saber qual tecido nós vamos aplicar de acordo com o seu grau de reticulação. Quais são as vantagens desse procedimento? O paciente ele pode voltar à rotina normalmente após a aplicação, diferente de outros procedimentos estéticos, não tem tantas restrições assim após terminar a aplicação do Ski Boost no paciente. As sessões têm curtas durações, ou seja, o procedimento nós realizamos de forma rápida no consultório. Chega a mais ou menos um período de 45 minutos, então o paciente pode sair da sua rotina rapidamente, vir aqui no consultório, a gente realiza o procedimento e ele voltar para a sua rotina, para o seu trabalho, para a sua rotina normalmente. Ele tem um ligeiro desconforto. Por quê? É um procedimento minimamente invasivo. Então, além da gente utilizar os anestésicos tópicos, o paciente, a depender do seu limiar de dor, vai sim sentir um ligeiro desconforto através do procedimento. Ele pode ser feito em qualquer época do ano, tanto no verão quanto no inverno, outono, primavera, porque ele não tem tantas restrições assim. A gente está chegando agora no verão e não é uma época contraindicada, pelo contrário, o paciente ele vai estar com a pele um pouco mais ressecada devido à exposição ao sol, então é ótimo a gente gerar essa hidratação na pele através do Ski Boost. Pode ser realizado em qualquer idade, né? Aqui no consultório pré-estabeleço uma idade para dar início aos procedimentos estéticos, então a partir dos 18 anos de idade, aqui no consultório já consigo realizar esse procedimento. Pode ser também realizado em ambos os sexos, tanto em sexo feminino quanto no sexo masculino. E hoje a gente já consegue observar também uma procura maior dos homens aqui nas clínicas de estética. Gera um efeito lift. E que efeito lifting é esse? Aquele efeito da pele mais repuxada, mais brilhosa, mais viçosa, uma pele de aspecto mais saudável. Pode ser realizado em qualquer fototipo, pacientes com fototipos mais baixos, pacientes com fototipos mais altos, que possuem uma concentração maior de melanina, de pigmento de melanina, podem realizar tranquilamente esse procedimento. Até onde eu estudei, até onde eu li, a gente não consegue observar nenhum tipo de hiperpigmentação pós-procedimento, então ele é totalmente seguro para qualquer fototipo. Ele é minimamente invasivo. Como eu falei para vocês, nós vamos utilizar agulhas para injetar esse produto na nossa derme. E pode ser associado a outras terapias. A gente pode combinar ele a outros procedimentos estéticos que nós realizamos no consultório. Eu gosto muito de associar ele para a gente poder potencializar, assim, os resultados para os nossos pacientes. Ele é muito fácil da gente fazer essas combinações. Quais são as contraindicações do Ski Boost? Áreas com inflamação ou infecção a gente não realiza. Pacientes que possuem lesões herpéticas ativas nós não realizamos. Também pacientes que não estão de forma ativa, mas que têm histórico, já que a gente pode realizar nessa região perioral, tanto na região do lábio. Se o paciente já teve histórico de lesão herpética, a gente passa uma medicaçãozinha para casa, para que ele passe um tempo utilizando e assim retornar para o consultório após alguns dias e realizar o procedimento de forma segura. Mulheres grávidas em fase de aleitamento é aquele tipo de paciente que nós não realizamos nada, só manda para casa e fica alisando a barriga, curtindo esse momento. Rugas profundas, rugas e sulcos profundos. Na verdade, esse tipo de disfunção a gente já indica para outros procedimentos, assim como os preenchedores faciais, que vão dar esse volume e melhorar o aspecto dessa ruga. E pacientes com dismorfismo, o que é isso? É aquele paciente que tem ansiedade pelo resultado. Então, o paciente tem que entender que vai levar um período para que esse resultado seja potencializado. Por mais que nós
conseguimos observar algum resultado após a aplicação, o paciente deve entender que o efeito maior, o efeito ápice, vem aí no período de 21 a 28 dias, que é quando nós vamos estar passando pelo período da produção de novo colágeno. A apresentação comercial. Como eu falei para vocês anteriormente, o SkiBust, ele faz parte da empresa Restline. Então, quando nós falamos aos nossos pacientes que nós vamos realizar um procedimento estético chamado SkiBust, nós temos por obrigação realizar o procedimento com o Restline, com a marca Restline. Seria a mesma coisa de eu dizer ao paciente que estaria aplicando Botox, mas ali estaria aplicando um Dysport, um Botulift, um Xeomin, porque o Botox é uma marca e o nome da técnica é toxina botulínica. No caso do SkiBust, nós já temos algumas empresas que possuem substâncias, componentes, né, que vão também gerar essa hidratação e trazer resultados tão bons quanto os da Restline, como o NCTF, que ele possui 55 mais um componente, inclusive eu tenho ele aqui no consultório, é esse aqui, o NCTF, ele tem essa coloraçãozinha rosada, não sei se vocês vão conseguir observar. E ele também é muito bom, gosto muito de trabalhar com ele. Junto dele, nós temos também praticamente na mesma composição o da Biometil, que eu também possuo aqui no consultório, que é esse aqui. Ó, também possui a coloraçãozinha rosada. E eles vêm assim em vidrinhos. Tanto o da Restline quanto o da Renova, que é o Esquilido, eles vão vir assim nessa seringuinha de 1 ml, contendo 1 ml de ácido hialurônico não reticulado, para que a gente possa fazer a injeção no paciente. Praticamente todos esses produtos, eles vão oferecer ao paciente um resultado efetivo, seja ele da Restline, seja ele NCTF, Biometil e Esquilido. Nós já conseguimos observar na literatura que o Esquilido da Renova, por mais que não seja para apresentar algum grau de reticulação, ele já apresenta pouca reticulação, mas apresenta. Então, aplicações na região frontal, pode ser um pouco contraindicado, pode vir acarretar complicações para o profissional. Isso eu vou falar um pouquinho mais na frente para vocês. As associações aos procedimentos. Eu gosto de associar ele a diversos procedimentos, seja a partir da necessidade do paciente. Então, aí, qual procedimento eu vou associar ao SkiBust? Eu vou analisar no momento da avaliação do paciente presencial aqui no consultório, mas nós podemos associar ele ao microagulhamento, que também é uma técnica de indução de colágeno, através do processo inflamatório, da ativação de células fibroblastas, que são aquelas responsáveis pela produção de colágeno. A toxina botulínica, a gente pode associar ele sim à toxina, quando os pacientes já têm uma ruga estática mais firme, mais vincada na pele, nós podemos vir com o SkiBust para gerar essa suavização da ruga, e assim depois a gente realizar a toxina para a gente ter, de fato, essa paralisação da musculatura e ficar com a pele mais uniforme. Aos peelings químicos, nós também podemos associar, também tanto para melhorar questões de cicatrizes de acne, rugas finas, melhora do aspecto da pele. Então, como eu falei para vocês, o SkiBust tanto podemos associar a outros procedimentos, como também nós podemos tratar diversas disfunções. A aplicação. A aplicação do SkiBust para nós biomédicos, nós temos algumas áreas que nós podemos realizar, tanto na região da face, de forma full face, tanto no colo, pescoço e do osso das mãos. Na região da face, eu gosto muito de realizar o SkiBust na região periocular, quando o paciente possui linhas finas abaixo dos olhos, uma flacidez, e essa flacidez nós conseguimos identificar através do teste de Tourneau, onde nós vamos pinçar a pele do paciente e vamos observar se a pele vai voltar com rapidez. Se não voltar, a pele está com indicativo de ressecamento, então nós podemos utilizar também o SkiBust nessa área para melhorar esse aspecto. Por que não vamos utilizar a toxina nessa área? Porque nesta região, abaixo do olho, não é uma região indicada para toxina. Nós vamos fazer dessa região para cá, que são os conhecidos pés de galinha. Nessa região
periocular, junto com o Ski Buster, nós podemos associar os fios lisos de PDO para melhorar o aspecto dessa região. Também gosto muito na área full face de tratar as ruguinhas periorais, que são aquelas ruguinhas código de barras, que geralmente quem apresenta são aqueles pacientes fumantes, né? Nós observamos que pacientes que já realizaram preenchimentos nessas rugas geram um aspecto não tão harmônico. Então, para a gente garantir um resultado satisfatório ao paciente, de forma harmônica, de forma natural, nós podemos estar utilizando aí o Ski Buster. Nós temos umas ruguinhas conhecidas como as rugas de sanfona, que fazem parte desta região de zigomático maior, zigomático menor e levantador da asa do nariz, que nós podemos realizar o Ski Buster. Alguns pacientes realizam a toxina nessa região, mas também vão gerar um aspecto não harmônico, um aspecto assimétrico. Então, como nos códigos de barra, para a gente entregar ao paciente esse efeito mais natural, mais bonito, nós indicamos o uso do Ski Buster, tá? Também gosto muito de realizar o Ski Buster na região do lábio, quando o paciente vai realizar um preenchimento labial com um preenchimento de mais volume, para a gente poder gerar hidratação nesse lábio e logo após, quando nós realizarmos um preenchimento, o resultado ficar mais bonito, mais natural. Na região de pescoço, tem pacientes que possuem o pescoço mais flácido e também possuem linhas de degola, que são essas linhas que têm as marcaçõezinhas no pescoço. Então, para a gente deixar o pescoço mais bonito, mais natural, e sem essas marquinhas, nós podemos estar utilizando nessa região também o Ski Buster. Na região de colo, geralmente aqueles pacientes que se expõem muito ao sol, gostam de estar se bronzeando ou dormem de lado, que possuem as slip lines, que são as ruguinhas de sono, nós podemos vir tratar essas regiões, suavizar, melhorar o aspecto do colo também com o Ski Buster. No dorso das mãos, geralmente, pacientes cuidam muito da face, hidratam a face, fazem os procedimentos estéticos, mas acabam esquecendo das mãos. Como eu falei para vocês, a pele, ele é um principal marcador biológico. Então, o paciente chega aqui no consultório com a pele, com os procedimentos em dias, mas a mão está entregando a sua idade, está entregando que está precisando de cuidados especiais. Então, aí a gente pode entrar também com o Ski Buster. É indicado também que, além do Ski Buster, né, o paciente faça os seus cuidados em casa, com os produtos home care, para que a gente tenha esses resultados potencializados e efetivos para o paciente. Na aplicação do Ski Buster, nós vamos ter algumas etapas, né? A etapa de higienização da pele do paciente, que pode ser feita tanto com clorexidina como com álcool a 70. Nós, após a higienização, vamos aplicar um anestésico tópico. Eu gosto de utilizar aqui no consultório um anestésico tópico formulado, porque a gente utiliza anestésico tópico. Lembra que eu falei que é um procedimento minimamente invasivo e que ele pode gerar um desconforto para o paciente? Então, para que o procedimento seja o mais confortável possível, nós utilizamos o anestésico tópico, deixamos já agir por algum tempo e iniciamos a aplicação. Quando a gente vai fazer a aplicação do Ski Buster, tanto da Restline quanto da Renova, como eu falei para vocês, já vem na seringa, só colocarmos a agulha e fazer o plano de aplicação de 25 graus na pele de forma superficial. Quando nós vamos utilizar o NCTF ou o W-metil, que ele já vem no frasquinho com conteúdo de 3 ml e é mais líquido, eu gosto de utilizar essa seringa da ABD aqui. Da mesma forma, o plano de 25, aplicando, formando pápulas, que nós vamos aplicar, vamos ver a formulação da pápula, vamos retirar e assim vamos dando sequência à aplicação na área que nós vamos estar realizando. Como eu posso falar para o paciente a questões de sessões,
quantos vai precisar de aplicação. Quando a gente vai utilizar os da Renova ou da Restline, que já vem na seringa, geralmente por sessão nós utilizamos de 1 a 2 seringas, vai depender do paciente, da necessidade, né? Mais que isso, eu acho que isso já é demais, a gente já consegue ter um resultado bacana com esse conteúdo, até para ser um procedimento seguro e confortável para o paciente, né? A gente pode estar fazendo essas aplicações, como eu falei para vocês, no período de 21 a 28 dias, para a gente pegar exatamente no período de fase da produção de colágeno. E quando eu vou estar utilizando o W-metil ou da Restline, eu consigo utilizar praticamente todo o conteúdo que tem no frasquinho. Caso eu não utilize, esse frasquinho deve ser descartado, porque ele é de uso único para o paciente, tá? E quando a gente compra tanto da Biometil quanto do NCTF, o fabricante pede para que seja no mínimo 5 aplicações por paciente, 5 sessões, que nós vamos utilizar um frasquinho desse em cada sessão. Já para o Renova e para o Restline, aí a gente pode estar utilizando as sessões de acordo com a necessidade do paciente, 1 a 2 seringas, tá? Como eu falei para vocês, a aplicação ela é de forma superficial no nosso tecido conjuntivo, na derme superficial e na derme profunda. Por quê? Porque lá vão estar as células fibroblastas, que são aquelas responsáveis pela produção do colágeno. Então, nós aplicamos a substância, ela vai agarrar essa substância e vai levar para as camadas mais profundas, trazendo assim essa hidratação de forma mais profunda para o mais superficial. Laís. Então, por que não aplicar na camada mais profunda? Já que o intuito do fibroblasto é levar ela para lá, o conteúdo para lá e gerar essa hidratação. Justamente porque lá não encontramos as células fibroblastas, e são elas as responsáveis pela produção de colágeno. Então, junto com o Ski Buster, nós vamos ter esse estímulo de colágeno, tanto com o fibroblasto quanto do Ski Buster. No momento da aplicação do Ski Buster, nós vamos aplicar de forma de 25 graus, como eu falei para vocês. Nós podemos injetar um pouquinho da agulha, o bisel, de forma para cima, formando as pápulas e retirando, como eu falei. Temos algumas áreas que nós conseguimos aplicar de forma retroinjetando. Eu gosto muito de fazer retroinjeção de forma retilínea nessas regiões esqueci, no lábio, né? Então, eu gosto muito de fazer essa aplicação de retroinjeção nos códigos de barra, tá? Eu deixei um videozinho para vocês verem como é a aplicação do Ski Buster de forma mais animada. Então, essas são as pápulas, as famosas pápulas. Então, quando a gente injeta o produto, a gente já consegue observar essa formação de pápula e dar continuidade na área que a gente quer tratar. Como vocês viram, o Ski Buster é um procedimento super queridinho, eu gosto muito dele, então tinha muita coisa para falar dele, e é muito versátil, nós conseguimos associar ele a diversos outros procedimentos estéticos. Além do rejuvenescimento facial através dessa hidratação, o paciente, quando realiza esse tipo de procedimento, que tem resultados positivos, a gente consegue entregar ao paciente uma autoestima elevada, um novo se gostar, um novo se olhar, uma nova forma de se amar. Então, eu gosto sempre de utilizar essa frase aos meus pacientes que realizam o procedimento de Ski Buster, né? Que Ski Buster é uma hidratação facial que dá firmeza e elasticidade à pele, deixando você ainda mais radiante, mais feliz e se amando mais ainda.
Então, foi um prazer estar aqui com vocês, participando do evento, falando um pouquinho do Skibuster. Espero estar com vocês no próximo ano. Tinha preparado algo especial, um demonstrativo do procedimento, mostrando, de fato, aqui no consultório a realização do procedimento, mas não podemos realizar dessa vez. Vamos ficar para a próxima. E o meu contato de Instagram é esse aqui, BMD Laís Moraes. Só seguir lá. E o meu contato de WhatsApp é esse, DDD 83 98684 1273. Qualquer dúvida, da forma que eu puder ajudar vocês, só entrar em contato que eu vou receber vocês com muito carinho.